aí, pessoal, de olho na educação, a gente vai bater um papo sobre a volta às aulas, como os alunos devem se preparar, não é? Como deve ser feito o planejamento. Muita gente tem dúvida, principalmente quando chega nessa época do ano. Estou aqui com o Ian, que é coordenador pedagógico. Tudo bem, Ian? Beleza? Tranquilo? Olá, André, tudo bem? Bom, vamos lá, Ian, para falar sobre essa situação, porque não é, o pessoal voltando às aulas e tudo mais. E aí, cara, tem que fazer um planejamento, porque ainda rola aquela, não é, aquela ressaca das férias, né? Rola. E é bom que uma semana antes a gente já comece a reativar o cérebro com uma leitura, retomando um pouquinho, para que essa ressaca termine ainda durante as férias e o volta às aulas já seja realmente efetivo. Bom, e para voltar, evidentemente, tem que voltar, claro, não é? Aos poucos, ou de repente já tem que voltar estudando a 200 por hora, como deve ser? A própria escola vai adaptar o currículo para as primeiras semanas. É interessante que os professores retomem um pouquinho do que foi pré-requisito do ano anterior, com atividades diagnósticas para que também entenda o perfil da nova turma e consiga trabalhar de maneira muito assertiva ao longo do ano com os alunos que tem. Pois é, eu já estou vendo inclusive livros aqui na mesa e tudo mais. A galera já está dando uma olhadinha porque vai ter que estudar bastante. Eu queria falar com você, Ian, sobre planejamento. Como se planejar aí para todo o ano, levando-se em consideração que a gente está no começo do ano e tem, evidentemente, todo um ano pela frente, né? Como deve ser feito esse planejamento? Acho que um ponto interessante são os estudantes retomarem como foi o ano de 2024, entender o que deu certo, o que não foi tão legal. Uma autoavaliação nesse momento vai muito bem. E, em cima dessa autoavaliação, começar um planejamento que seja possível de ser seguido, é claro. Então, retomando conhecimentos a posteriori, que são importantes, deixando também momentos de descanso para que ele se sinta motivado a continuar estudando e, nesse momento, vale muito mais a pena a constância do estudo semanal do que a intensidade, várias horas estudando. Então, se permita, dentro de um plano de estudos, viver também sua vida, pensando na perspectiva de um tempo para a série, se você gosta disso, um tempo para o celular, um tempo com a família, para as atividades físicas, que também faz muito bem e é importante para o mental dessa criança. Isso que você está falando é fundamental, porque tem gente que acha que não, é só estudar, estudar. Não é assim, né? Porque eu acho que o estudo, você evidentemente é especialista, é profissional e vai saber muito mais do que eu, mas imagino que o estudo ele vai render mais se você tiver também esses momentos de lazer, né? Claro, são doses de motivação que também fazem sentido ao longo da semana do estudante. Aqui na escola eu sempre convido os novos estudantes a olharem para um plano de estudo, claro, personalizado, adaptável à rotina que ele tem e casando sempre possibilidades de lazer com a família e, é claro, não deixando a peteca do estudo cair. Quanto mais ou menos por dia fora da escola é ideal que o estudante, a estudante estude? Isso vai variar muito de segmento educacional para segmento educacional. Quando eu vejo um estudante de ensino fundamental anos finais, o famoso Fundamental 2, né, de sexto a nono ano, prestando bastante atenção nas aulas, fazendo as lições de casa, que eu não considero um momento de estudo, e sim um momento de sedimentação do que foi visto pela manhã. Fazer as lições de casa não é um momento de estudo? É e não é. É pela perspectiva de que você sedimenta aquilo que você aprendeu de manhã. Mas o estudo de fato, aquele momento quando você se debruça a teoria, Perfeito. se debruça a um mapa mental, a uma forma onde você se aprofunda um pouco mais daquilo que Perfeito. foi feito em aula, não é o momento da lição de casa, tá? O momento da lição de casa é um momento de fixação. Ela faz parte também do estudo, mas ela não é tudo que se deve fazer no ambiente de estudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente tem essa dúvida. O ideal é você estudar antes da prova, uns 3 dias antes e mandar ver, ou você estudar um pouquinho por dia? Mas como que eu vou estudar um pouquinho por dia? Tem geografia, que é a sua área, tem biologia, tem matemática.
tem português. Ou, por exemplo, eu tenho uma prova de português na sexta-feira, aí, poxa vida, quarta-feira e quinta eu vou estudar português, mandar ver e tudo mais. Ou é ideal que você vai estudando português sempre um pouquinho, daí fixa, não fixa? Como é que é isso? Bom, quando um professor ou uma instituição de ensino agenda uma prova para o estudante, esse agendamento foi feito com antecedência. Então é interessante que o aluno, no momento que essa prova é publicada, que ele sabe que essa prova acontecerá, ele também tem ali em mente o que o professor vai cobrar, o professor faz isso. Aqui a gente chama de orientação de estudos. Então, com essa orientação de estudos em mãos, o estudante tem ali uma possibilidade de cronograma para que ele passe por todos os pontos que serão cobrados naquela avaliação e se prepare bem, nunca na antecedência. Não tem como você ficar super forte indo para a academia um dia antes. Olha aí. Né? Pronto, então você está respondido. você precisa de uma preparação que, como eu já disse, interessante que seja contínua. Não precisa ser tão intensa, mas contínua, com constância. Então, quando o estudante ele tem ali seu Rende plano, mais. com certeza, o seu plano de estudos, ele tem ali cada dia da semana com suas determinadas aulas, e no período da tarde ele vai o quê? Se aprofundar nos momentos teóricos sobre aquilo e sedimentar, como as lições de casa fazem muito bem, aquilo que já foi aprendido durante a aula. Então, é uma combinação de estratégia, de plano de estudo e viver também a vida. Eu vou pegar ainda o exemplo que eu citei para você de prova de português numa sexta-feira, por exemplo. Você está falando que é necessário que sempre estude um pouquinho e tudo mais, mas a prova é de português na sexta-feira. E aí? Na quarta e na quinta eu vou revisar só português, focar realmente naquela prova? Ou também eu tenho que dar uma olhadinha em química, física, biologia, para não perder esse embalo que você está falando do estudo contínuo? Depende muito de como a instituição trabalha com as avaliações. Se eu estiver pensando em um cenário de provas semanais, onde cada semana eu realizo uma prova de uma disciplina diferente, eu tenho maior liberdade para fazer essa sua proposta. Mas existem instituições que condensam todas as provas em uma única semana. Isso já dificulta muito mais para aquele estudante que não tem uma rotina. Pelo menos na minha época era assim, a famosa semana de prova. Famosa e temida também. Temida. Existe ainda semana de prova? Aqui eu não trabalho com semana de prova, eu acredito justamente nesse planejamento, nessa constância. É interessante, muito legal o que você está falando, né? Bem bacana. E assim, o aluno ele deve estudar, principalmente, ele deve focar naquela matéria que ele tem mais dificuldade, ele deve dar uma atenção a mais, por exemplo, essa aqui, ó, matemática. Matemática é aquela matéria que o pessoal realmente, meu Deus do céu. Exato. Eu, por exemplo, nunca fui bom em matemática, cara. Quem me acompanha aqui no De Olho na Educação sabe que eu sempre brinco com isso, que o que eu sempre mandei muito bem, inclusive, foi português. Essa era a matéria que eu ia melhor no colégio. História, literatura, geografia, eu ia muito bem. Ou seja, as humanas, né? Uhum. Agora, as exatas, matemática, assim, até que na época do ginásio, que era, no meu tempo falava ginásio e tudo mais, ia bem, mas daí quando chegou no colegial, que daí começou a entrar física, química, meu Deus do céu. Então o ideal é você dar uma atenção a mais nessas matérias que você tem mais dificuldade ou não? É muito interessante essa pergunta. Mapear suas dificuldades para que você tenha um ano mais assertivo é extremamente importante. Olha só, pessoal. Por quê? No caso do André, que gostava mais das disciplinas de humanas, a facilidade faz com que ele tenha um bom desempenho já naturalmente. Ou pelo interesse, ou porque gosta de leitura, ou porque se interessa pelo assunto. Então ele acaba se desenvolvendo de forma mais natural. Já em contrapartida, na questão das exatas, ainda usando o exemplo do André, precisar se dedicar um pouco mais é uma realidade. Se você tem mais dificuldade naquela determinada disciplina, é aí que você precisa pegar um pouco mais firme nela. Que legal. Né? Puxa vida, isso realmente é muito importante, porque muitas vezes, né, você que é especialista no assunto, você vê aí a pessoa falando, eu sou péssima de matemática, então não estou nem aí para matemática, né? Aí o que acontece? Vai lá, fica de exame, né? Uhum. Existem formas da instituição,
claro, eu sempre me falo como papel da instituição e também do próprio estudante, da família, para tentar controlar possíveis bloqueios. A matemática, as exatas, no geral, acabam tendo esse papel majoritariamente na vida dos estudantes. Ver aquela disciplina com outros olhos, começarem a identificar muito legal como essa disciplina em sala, né, como a equação está presente na minha vida, para começar a dar sentido naquilo que eu aprendo. Com sentido naquilo que eu aprendo, acaba ficando muito mais interessante. Eu faço muito isso aqui no Poliedro, pensando na perspectiva da própria matemática. Eu tenho uma disciplina que chama Pensamento Computacional, onde eu pego os conhecimentos da matemática e transformo eles, tanto no ambiente de tecnologia, com os estudantes, como no dia a dia. Isso que você está falando é muito interessante, muito importante, inclusive, para quem assiste ao quadro de Olho na Educação, porque tem muitos pais, além de estudantes, que assistem o nosso quadro, porque assim, então tem jeito. Não jeito. É essa, não, eu sou, eu não me dou bem com matemática, não tem jeito. O cara pode pensar isso, e agora, tal, não sei o que, mas dá. Precisa ter planejamento. Com certeza. As Olimpíadas Científicas são um ponto ali primordial para quebrar a barreira de alguma disciplina que você talvez não goste. Quando eu penso nas exatas, tem uma série de Olimpíadas que propõem o conhecimento das exatas, baseado também no mão na massa, baseado também em educação via projetos. O mesmo acontece com as humanas. Então, existem formas ali de você conduzir o estudante a se interessar mais por uma área da qual ele ainda não gosta tanto. Isso pode ser momentâneo, talvez lá na frente você comece a gostar mais. Bom, eu não posso deixar de perguntar para você, a gente já está encerrando aqui, o nosso tempo já está acabando, mas agora, não é? Tem essa questão de não poder mais celular, né, nas escolas públicas e privadas. Você como especialista na área, coordenador pedagógico, não é? Qual que é a sua opinião sobre isso? Muitas escolas, principalmente particulares, voltaram ao longo desses últimos anos fortes investimentos em relação à tecnologia e infraestrutura digital para os estudantes, onde eles consigam, a partir de pesquisas, materiais digitais, se aprofundarem e também terem um ambiente de aprendizagem diferente daquele padronizado da sala de aula. Acho que para o estudante que utilizava bem essas ferramentas, ele vai precisar se readaptar à nova realidade do livro sempre na bolsa, do caderno, do pesquisar mais no próprio livro. Em contrapartida, para aquele estudante que passava muito tempo no celular, na rede social, no joguinho, talvez seja benéfico. Então temos ali uma balança que tem dois lados que são ambos muito importantes. Tem o lado daquele estudante que era muito dedicado, utilizava as plataformas digitais ao seu benefício, mas também tem aquele estudante que era prejudicado, talvez por ele mesmo também, pelo excesso, jogo de futebol, exatamente, aposta. Então, ainda é muito cedo para falar em benefícios ou não, mas são cenários que todos nós precisaremos nos adaptar. Perfeito, Ian. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu quem agradeço. Obrigado. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e você, claro que já sabe, né? Estou sempre, de olho na educação. Tchau.